to be in the house of God today. Estar aqui na casa de Deus. I will be reading from Luke 4, Vamos ler Lucas 4, 20 through 30. de 20 a 30. Então, falta aqui o meu. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. So we're continuing through Luke. Last time we read, the Spirit was leading him from the wilderness to Galilee. Nós temos estado a ler em Lucas e, como vimos a semana passada, o Espírito levou Jesus até à Galileia. And in Galilee he spoke by reading a scroll. E na Galileia ele falou a ler de um pergaminho. And after he spoke, all eyes were on him. E depois dele falar, todos os olhos estavam postos nele. They were hearing prophecy coming out of his mouth. Estavam a ouvir profecias a sair da sua boca. And they were amazed of what was being heard. E estavam completamente maravilhados pelo que estavam a ouvir. And they were asking, is this not Joseph's son? E perguntaram-se então, como diz na palavra, não é este o filho de José? He was just a normal man. Ele era um homem normal. A man they saw grow up. Um homem que eles viram crescer. A Jew. Um judeu. A carpenter son. Um carpinteiro, um filho de um carpinteiro. So it seems that the Pharisees or the leaders of the time were putting him at low status. Parecia que os fariseus e os líderes da época estavam a baixar as expectativas para ele. But Jesus was talking about himself. Mas Jesus estava a falar dele próprio. It's about me. É sobre mim. The message is the reason why I'm here. A mensagem é a razão por eu estar aqui. So what made the people want to kill Jesus? O que é que fez as pessoas quererem matar Jesus? After being amazed by his words. Depois de ficarem maravilhados com as suas palavras. There had to have been a reason because they got so angry. Deve ter havido uma razão para eles ficarem tão zangados. He read from 1 Kings. Ele leu de 1 a Reis. The first example is that of Elijah. E o primeiro exemplo é sobre Elias. That God sent Elijah outside of Israel. Que Deus enviou Elias para fora de Israel. To perform miracles. Para fazer milagres. And it occurred. This occurred in the home of a widow. Isto ocorreu da forma como sabemos. Who was quite possibly a Gentile. Sorry. In the house of what? This occurred in the home of a widow. Ocorreu, como vimos na palavra, numa casa de uma viúva. Who was possibly a Gentile. Que provavelmente era uma gentia. A non-Jewish person. E, não judeu. And Judas returned to Israel. E depois ele retornou a Israel. In the end of the drought. No fim da seca. Was miraculous. E também foi milagre. But the miracle was done to counter the prophets of Baal.
Mas o milagre foi feito para contradizer os profetas de Baal. The second example O segundo exemplo, in 2 Kings, em 2 Reis, where Jesus mentions Elisha and Naaman. onde Jesus menciona Elias e Naamã. Not only was Naaman a Gentile, Ele era gentio, but he was a commander of an army mas era comandante de um exército that was against Israel. que ia contra Israel. Yet God chose to heal Naaman, Mas Deus escolheu curar Naamã, who was not an Israelite, que não era israelita, of leprosy. e curou-o da lepra. Both examples counter who the true prophet really was. E os dois exemplos contradizem um pouco quem é que realmente era o profeta, For his own stubborn people. porque era para o seu povo teimoso. So sometimes it's hard to speak truth to people. E às vezes é difícil falar a verdade às pessoas. Sometimes it's hard to say truths to people who are close to. É ainda difícil também dizer as verdades às pessoas que estão próximas de nós. The Bible is actually the most offensive book. A Bíblia realmente é o melhor livro de defesa. It shows us who we really are. Mostra-nos quem realmente nós somos. We're prideful, Somos orgulhosos, we're selfish, somos egoístas, we just want everything for ourselves. nós queremos tudo para nós próprios. Yet, through his word, Ainda assim, através da palavra, Jesus had died for us Jesus morreu por nós and gave us grace. e deu-nos graça. So, the religious leaders E os líderes religiosos were narrow-minded of who Jesus was. não tinham a mente muito aberta para quem Jesus era. They didn't understand that Jesus was bringing the kingdom here. Eles não entenderam que Jesus estava a trazer o reino para cá. They were being selfish, Eles estavam a ser egoístas, entitled, estavam a ser orgulhosos. and prideful. Orgulhosos e também com aquele sentido de que eles mereciam alguma coisa. And they were questioning, why is he bringing this message to the Gentiles? E porquê que ele está a trazer esta mensagem para os gentios? Perguntavam eles. Jesus was showing that God's grace is not just for the religious people, Jesus estava a mostrar que a graça de Deus não é só para as pessoas religiosas or just for the Jews, ou só para os judeus, but for everyone. mas era para todos. And we deserve this grace because E nós merecemos esta graça porque you were once a Jew, right, Jesus? Jesus era também foi o judeu. So they didn't earn it. Mas eles não mereciam, os fariseus. He's going to outsiders of the people. He's going to outsiders who are not those people. E ele ia para os como dizem, os forasteiros, para as outras pessoas. It wasn't the formula that the leaders knew that they thought it was. E não foi bem assim que os líderes tinham pensado que ia ser. Because the leaders had their own way of how things should be. Porque aqueles líderes tinham uma forma muito específica de como é que as coisas deveriam ser. So then you have the story of Jonah, E aí temos a história de Jonas, who didn't want to tell people about God. que não queria falar a outras pessoas sobre Deus. He didn't want to show them mercy. Ele não queria mostrar-lhes misericórdia. He actually wanted them destroyed. Ele queria era que eles fossem destruídos. He was mad because God was showing them mercy. E Jonas ficou zangado porque Deus estava a mostrar misericórdia. He was acting like a child, Ele estava a comportar-se como uma criança, even with the plant that God grew for him and died. mesmo com aquela planta que Deus criou para ele e que depois deixou morrer. He didn't like his mercy. Ele não gostava daquela misericórdia. There's an example of the prodigal son as well, Também há o exemplo do filho pródigo, saying it's not fair. a dizer, isto não é justo. I don't like that you showed my brother mercy and grace. Eu não gosto que tu mostraste ao meu irmão misericórdia e graça. He messed up. Ele é que fez as coisas mal.
I deserve it. Eu é que mereço. Look at all the good things that I have done. Olha para todas as coisas boas que eu fiz. So how about you? E então, e em relação a ti próprio? Have you felt entitled before? Já te sentiste assim, merecedor de alguma coisa antes? I know I have. Eu sei que eu já senti assim. I've seen how selfish I could be, Eu já vi com o quão egoísta eu consigo ser, thinking I deserve more. a pensar que eu mereço mais. But if I don't let God work in my life Mas se eu não deixar Deus trabalhar na minha vida, through the Spirit, através do Espírito, I am nothing. eu sou nada. We are to learn to grow and share our faith. Nós temos que aprender a crescer e a mostrar a nossa fé, Like how God gave mercy to us. como Deus nos deu misericórdia para nós. I've been a Christian a long time. Eu já sou cristão há muito tempo. I got baptized at 12, Eu fui batizado aos 12, but I can't let what I know about God, mas eu não posso deixar o que eu sei sobre Deus, knowing that He gave me mercy and grace, sabendo que Ele deu-me esta graça e esta misericórdia. think that I'm better than everyone else. Eu não posso pensar que eu sou melhor que todos os outros por causa disso. It's because of His mercy that I am saved. É só pela sua misericórdia que eu sou salvo. It's a gift that we are reminded of how I once was. É uma dádiva que me ajuda a lembrar do que eu já fui. If you have a friend who is a new Christian, Se tens um amigo que é um novo cristão, I pray and hope that you walk with them. eu oro e espero que tu caminhes com eles Remember that you were like them, e que te lembres que já foste como eles, new to the faith and learning. que eras novo na fé e ainda estavas a aprender. I'm not saying that we have different levels. Não estou a dizer que temos diferentes níveis. What I'm saying is that we mature differently. Eu estou a dizer é que amadurecemos de forma diferente. There are things that I'm still working on, Há coisas que eu ainda estou a trabalhar em mim that I am less mature than a new believer. e que há outras coisas que eu sou imaturo até mais do que um recente cristão And vice versa. e vice-versa. I have an example of a friend Eu, por exemplo, tenho um amigo who is a new believer. que é um cristão recente. He was actually on a train, Ele estava num comboio and on the train, e nesse comboio he met up with a friend, encontrou-se com outro amigo. or encountered a friend, sorry. Encontrou, pronto, assim, por coincidência. That friend was a Christian. E esse era um cristão He was a new Christian. e o meu amigo era um novo cristão. She knew him as a non-Christian. Ela só o conhecia, aquela pessoa que ele encontrou, só o conhecia como não cristão. And my friend told her that he's a Christian now. E agora ele disse, olha, eu agora sou crente. She couldn't believe it. E ela não acreditou. And my friend asked for forgiveness for all the bad things that he'd done. Mas o meu amigo pediu perdão a essa pessoa por todas as coisas que ele lhe tinha feito In the past. no passado. That spoke to me a lot. Isso também, That spoke to me. Yeah. isso falou para mim, Challenged me. desafiou-me. My friend, who's a new believer, O meu amigo era apenas um novo crente. had courage to do this, Teve coragem para fazer aquilo, to ask for forgiveness for his past. a pedir perdão pelo seu passado. I pray that we do the same. E eu oro para que nós consigamos fazer o mesmo. And this is why we are to walk together as brothers and sisters, É por isso que nós temos de caminhar juntos como irmãos e irmãs, helping each other, a ajudar-nos uns aos outros, praying for each other, a orar uns pelos outros, reading the word, a ler a palavra and doing life together. e a viver juntos. Ou fazer a vida juntos. I challenge that we do life together. Eu desafio-os a todos a fazer a mesma coisa. A simple example would be invite someone to a cafe and have coffee. Um exemplo muito simples é, convida alguém para beber café. Go to the park, Vão ao parque, invite them to your home. convidem-nos para a vossa casa. Be the family of God. Sejam família de Deus. And remember that we were once Gentiles, E lembremos-nos que já fomos gentios, but now we're being grafted into His family. mas agora estamos a ser introduzidos na sua família, na família de Deus.
When Jesus was talking about the poor, Quando Jesus estava a falar dos pobres, the blind, os cegos, brokenhearted, os de coração partido, you don't look at them and say, "Oh, poor people." ele não olhou para essas pessoas a dizer, oh, coitadas, That's me. eu é que fiz isso. I'm those people. Eu também sou essas pessoas. We start to recognize our need for Jesus Nós temos de começar a reconhecer a nossa necessidade de Jesus and His grace for us. e a sua graça para conosco. Some of us don't like the words of Jesus. Alguns não gostam das palavras que Jesus disse. We try to pick and choose what we like. Tentamos escolher aquelas que nós gostamos mais. But Jesus comes as He is, Mas Jesus apresenta-se como Ele é. and we receive Him E nós temos de o receber for our good. para o nosso bem. We go from being prideful, Nós passamos de ser orgulhosos, that I deserve this, de que eu mereço, to being humble, para sermos humildes. to say, why me? Para se dizer, porquê eu? I don't deserve this. Eu não mereço isto. For me personally, Para mim, pessoalmente, I was a man working in Kansas, eu estava a trabalhar no Kansas, just a single guy working. com um solteirão a trabalhar. I had my own plans, Eu tinha os meus próprios planos, but God had other plans. mas Deus tinha outros planos. Who am I Quem sou eu to go across the world, para atravessar o mundo, be married, casar-me, have kids, ter filhos and be part of this church? e ser parte desta igreja? It's all by His grace. É só pela sua graça. I don't deserve this. Eu não mereço isto. And He keeps showing me each day that I need Him more and more. Jesus continua a mostrar-me que eu preciso dele diariamente, cada vez mais. Because His plans are greater than ours, Porque os seus planos são maiores do que os nossos, even when we don't understand it. mesmo quando nós não os compreendemos. So we continue to ask the Spirit to guide us, Temos de continuar a pedir ao Espírito para nos guiar, encourage us, para nos encorajar and build bridges with relationships, e construir pontes através dos relacionamentos. and that we're being made new each day. E que nos renovemos todos os dias. I pray before your feet hit the ground Eu oro para que antes dos vossos pés tocarem o chão, in the morning, de manhã, that we thank God for a new day, que possas agradecer a Deus pelo novo dia. that we put on the armor of God as well, Que possamos vestir a armadura de Deus também. because there's so many attacks that we don't even see. Porque há tantos ataques que nós não conseguimos ver. And there have been times where I haven't put on my armor, E tem havido vezes que eu não vesti a minha armadura and I let the arrows get to me. e deixei que as setas me atingissem. So we pray for the armor each day for every single one of us. Temos de orar, cada um de nós, para pôr a nossa armadura todos os dias. And I pray that everyone here continues to walk with each other and encourage one another. E eu oro para que todos aqui presentes continuem a andar uns com os outros e continuem a orar uns pelos outros. And when, going back to Luke 4, 29 and 30, Voltando a Lucas 4, 29 e 30, they rose up levantou-se, and they were angry. levantaram-se e expulsaram-no da cidade. They wanted to throw him off a cliff. Queriam atirá-lo de um precipício abaixo. In that time, it was stoning. E também nessa época ainda havia apedrejar. And Jesus, in his midst, went away. Mas Jesus saiu. We see an example of this in John Nós vimos este exemplo também em João, 8, João 8, where he makes what appears to be a miraculous escape. quando parece que Jesus fez uma escapatória miraculosa. And in Luke, again, he escapes. E em Lucas, outra vez, ele fugiu. I'll let your imagination with that one, Mas eu vou-vos deixar com because there's a many vossa imaginação, interpretations of this. porque existem muitas interpretações disto. But I'm pretty sure it's not smoke and
went Mas away. certeza que não é mandar uma bomba de fumo e fugir. As the Spirit of God continues to work in our lives, E à medida que o Espírito de Deus continua a trabalhar nas nossas vidas, I pray that the grace of God eu oro para que a graça de Deus shows you who you are in Christ. te mostre aquilo que tu és em Cristo. We are His sons and daughters. Somos os seus filhos e filhas. May we, as a church, proclaim His kingdom moving forward. Que nós, como a sua igreja, consigamos proclamar o seu reino No à medida matter- que avançamos. No matter the circumstance. Não importa as circunstâncias. Let's be the church. É ser uma igreja. Let's walk together, Isso é andar juntos. pick each other up when we stumble and fall. Levantar-nos uns aos outros quando caímos. And may we have spiritual insight as well Para que nós possamos também ter um discernimento espiritual on who to talk to, em quem podemos partilhar. who to invite to our homes, Quem convidar para as nossas who to have casas. coffee with, Quem convidar para café. and do life with. Quem fazer a nossa vida em companhia dessa pessoa. So, church, I challenge even you this week. Who will you invite to your home, or who will you either being a non-believer, a believer, a friend, and just do life with them? Eu desafio-vos esta semana mesmo, seja com alguém não cristão, alguém cristão, um amigo, um conhecido, pensem como podem alcançar essa pessoa, se é sair, se é tomar café. And remember that we are, by His grace, saved. Mas lembrando sempre que nós só somos salvos pela sua graça. It's a gift. And it was not earned. Que é uma dádiva, não merecemos nada disto. And may we use the gift of salvation for others. E quando usamos a dádiva da salvação para as outras pessoas, Let's pray. vamos orar. Father God, Deus Pai,